Eu gostaria então de falar sobre a importância desse tópico e o porquê que nós devemos fazer uma abordagem desse tópico. E mais do que isso, eu gostaria de falar da perspectiva cristã, né, do ponto de vista cristão. Por que falar então sobre esse tópico? Depressão, ansiedade? Bem, em primeiro lugar, porque Deus se importa com a condição, com o bem-estar de cada indivíduo. E, na realidade, Deus nos fez, quando nós abrimos as páginas das Escrituras, a gente entende que Deus nos fez espírito, alma e corpo. A palavra espírito sendo a palavra pneuma, né? E o nosso espírito é aquilo dentro de nós que tem intimidade, que quer a amizade com o Espírito de Deus, com o pneuma de Deus. A alma é a palavra psique, no original, e é o centro das nossas emoções, é aquele HD que guarda todas as nossas lembranças, desde o nosso nascimento, e quem sabe, alguns dizem até desde o útero materno, não é? Até quem nós somos hoje. E, obviamente, nós temos a terceira dimensão, que é o nosso corpo, a palavra soma, que dá origem, inclusive, a algumas outras palavras, por exemplo, doenças psicossomáticas. Talvez você já tenha ouvido sobre isso. São doenças que, por causa da nossa alma enferma, acaba afetando o nosso corpo, não é mesmo? Quem é que nunca teve, por exemplo, uma enxaqueca, uma dor no estômago, uma dor nas costas, ou coisas parecidas assim, sem uma razão orgânica? Acho que todos nós. Muitas vezes depende do tempo que nós estamos enfrentando, né? De uma crise emocional ou de algum problema que tenha muito mais a ver com o psique, originalmente, do que com o nosso corpo. Então, uma realidade. Quando uma dessas dimensões sofre, seja o corpo, o soma, ou a alma, o psique, ou o espírito, pneuma, quando uma dessas dimensões está em desequilíbrio, o fato é que todas as outras também estão sujeitas, estão passíveis, né, a um sofrimento, a alteração do humor, a depressão, a um estado de ansiedade e, obviamente, a falta de paz interior. A Bíblia diz ali no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o nosso Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus da paz. E Ele quer que todas essas dimensões, o espírito, alma e corpo, estejam integrados, inteiros e saudáveis, porque Ele sabe que se uma dessas dimensões não estiver bem, nós corremos um sério risco de perdermos a nossa paz interior. E aí então, obviamente, nós estaremos sofrendo de alteração de humor, de uma depressão, de um mau humor, de uma indisposição. Um detalhe, quando a gente fala sobre esses assuntos, eu já fui aconselhado, inclusive, por amigo chegado. Ele diz, seja gentil, seja meigo, seja manso, porque não é uma falha moral, não é uma frescura, não é também uma fraqueza do ser humano. É algo que todos nós estamos sujeitos. Então, com essa empatia, com esse sentimento que eu gostaria de fazer a abordagem desse tema. Como é que nós podemos nos libertar da depressão e da ansiedade? Em primeiro lugar, entendendo que Deus se importa sim. Quando você está enfrentando um momento desse, saiba que você nunca está sozinho, porque o Deus que te criou, com essas três dimensões, espírito, alma e corpo, Ele quer que todas elas estejam em perfeita harmonia, tá bom? Muito obrigado e nós vamos continuar então nos nossos próximos podcasts, falando sobre outras razões para a abordagem desse tópico, que é de suma importância, e falando então inclusive da perspectiva cristã. Fique ligado aí, se isso começou a fazer sentido para você, vou pedir para você compartilhar com os seus amigos. Um abraço e até o próximo podcast.